Melhor da tarde. Oferecimento: Dr. Marcos Piva, Cirurgia Plástica, Casa das Ervas. Liberato Móvel Shop. Olá, muito boa tarde. Segunda-feira começando e o melhor da tarde aqui com vocês, trazendo muitas informações. Hoje, em especial, vamos falar de um assunto que muitas famílias, acredito, já receberam esse pedido dos seus filhos, né? Os pais estão aí na espera, na dúvida se vão ter um animal de estimação para os seus filhos ou não. Pois é, hoje a gente traz esse assunto e vamos conversar bastante para saber da importância que é um animal de estimação na vida do seu filho. Ele alegra, deixa a casa super feliz e tem outros benefícios que vão ajudar aí no desenvolvimento do seu filho. Por isso hoje a gente tem o prazer de receber aqui no programa a psicóloga clínico-infantil Maria Luísa Bernardi, que está aqui. Vamos conversar com ela hoje. E também a veterinária Laís Paganelli. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante. E você que está na dúvida, se vai ou não, né? Pegar um animalzinho para sua família, seja um cachorro, um gato, um papagaio, qualquer animal. Tem até porquinho da Índia, por que não? Então, hoje você vai tirar essas dúvidas e com certeza o ponto final vai ser positivo e a criança vai ficar muito feliz. Também vamos falar sobre cultura hoje aqui no Melhor da Tarde. Bom, gente, quando a criança em casa pede um animalzinho de estimação, muitos pais pensam que essa ideia é assustadora, né? E aí, qual a desculpa que eles acabam colocando, né? Ai, vai mudar um pouco a rotina da família, vamos ter gastos, é ração, é vacina, é visitas com o veterinário, e aí as desculpas são muitas. Mas realmente, às vezes isso pode influenciar, mas o que a gente quer trazer para vocês de casa hoje é que todas essas argumentações, elas podem ser bem melhores com o animalzinho de estimação, dos benefícios que eles acabam fazendo para a criança, para os filhos da gente. Por isso hoje, para saber qual é a importância de um animal, como ele influencia na educação do seu filho, hoje a gente tem o prazer de receber a psicóloga clínico-infantil Maria Luísa Bernardi, seja muito bem-vinda, e também a veterinária Laís Paganelli, que você de casa já conhece, já teve aqui outras datas também falando sobre os animais. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, realmente isso que eu estou falando, eu acredito que já teve pesquisas, que já teve alguns estudos que demonstram, né, que o animal realmente ele é muito benéfico à saúde e ao desenvolvimento da criança. Eu queria começar com você, Maria Luísa, para falar para as pessoas de casa por que, se na hora da escolha do pedido de uma criança ter um animal de estimação é importante. Então, o animal de estimação, ele ajuda tanto no desenvolvimento desse senso de responsabilidade da criança, porque os pais, aos poucos, vão dando responsabilidade para essa criança no cuidado desse animal, como botar água, ou ajudar a dar o alimento, a dar o banho, como ele também ajuda a criança a experimentar sentimentos de alegria, felicidade, melhora a autoestima dela, assim como ela vai ter que lidar algumas vezes com frustração, raiva, dependendo de como esse animal ele se comportar. E os pais têm que dar esse modelo de como cuidar desse animal, né? Porque às vezes a criança é muito pequena ainda, ela não sabe o que ela pode ou não pode fazer. Esse animal é um ser vivo, ele não pode que a criança queira subir em cima, ou puxar o rabo, ou fazer algumas coisas que maltrate esse animal. Então os pais vão ser modelo para isso, né? E acho que até isso entra na questão de ser bem diferente de um brinquedo que a criança vai ter, porque ali ela não tem um domínio total, bota de lado, ela vai ter que ter algumas responsabilidades dependendo da idade, né? É assim que acontece. Ele não pode ser desprezado depois, né? Ou deixado de lado, ou deixado em algum abrigo, como acontece geralmente, né? Os pais têm que ter essa consciência de que esse animal vai ter que ser cuidado. E a criança vai desenvolver esse senso de responsabilidade também no cuidado com o animal. Eu acho que a questão do amor também acaba aflorando, né? O carinho, cumplicidade. Sim, desenvolve o afeto, né? Da criança com o animal e assim como com as outras pessoas também, porque ela passa a levar isso para a vida no cotidiano dela, né? E ajuda nesse sentido, assim. A não ser também tão individualista, criança, né? Eu acho que talvez até com os irmãos, né? Às vezes brigam, isso pode estar tendo algum tipo de influência também, fazerem eles se unirem mais, terem um foco melhor com o animal. Porque o foco de atenção é o animal, né? Não só as crianças em si. Eles acabam nesse cuidado, nessa interação com o animal, porque é prazerosa para a criança, né? Porque o animal, além de ter que ter o cuidado, ele é fofinho, ele é querido, então ele estimula esse senso de querer cuidar, de autoestima, do afeto, do cuidado, e é uma troca, né? Assim como a criança faz o carinho, o animal retribui de alguma forma. A gente até, às vezes, quem tem animal em casa sabe com criança, né? A criança abraça, esmaga, e o cachorro aí não reclama,
ama, né? Tá ali porque ele também tem esse carinho, é recíproco, né? Sim. Bom, o que a gente também podia falar, quando a gente fala de animal, a gente remete muito à lembrança de cachorro, né? É um cachorrinho de estimação, um gatinho, mas tem muitos animais que podem ser colocados dentro do ambiente familiar, que não seja só um cachorrinho, né? Sim. Tem animais domésticos, como que a gente podia estar exemplificando? Os pais têm que cuidar muito assim em relação à idade da criança, né? Porque alguns animais eles exigem mais cuidados do que outros, né? Então existe essa relação de cuidado. Então ele tem que pensar, a idade da criança, ela pode ter um animal como um bichinho que exige mais cuidado, como um porquinho, que agora é moda, né? Ter um porquinho. Então, pensar nessa questão do cuidado, o quanto ele vai exigir do cuidado da criança e que animal eu posso escolher. Existe também o uso do cavalo também, né? Como terapia, para desenvolver habilidades da criança e o senso de equilíbrio e algumas áreas com relação às crianças com deficiência, né? Isso a gente até já trouxe aqui no programa, isso é um assunto que é até bom a gente voltar. E até quando, se a gente tiver a oportunidade, hoje a gente vai reexibir a matéria. Nós tivemos um exemplo que a gente trouxe aqui de crianças que são portadoras de necessidades especiais, né? Autistas também, que elas tinham um convívio com o cavalo, que elas acabavam fazendo com que aquele momento, aquela situação delas numa cadeira de rodas, acabavam melhorando, tendo mais qualidade de vida e desenvolvendo melhor até as crianças dentro do convívio familiar, através de um cavalo, né? Sim. Isso é importante, ele vai além daquele momento só em casa, né? Ele desenvolve mais. Isso que acontece. Inclusive, a gente pode até falar que teve estudos que já comprovaram que animais que vão para hospitais, e claro, com os devidos cuidados, acabam fazendo com que as pessoas diminuam o número de analgésicos que elas tomam, né? Sim. Isso já é comprovado. Aqui no Brasil existe uma pesquisa pioneira, que é no Albert Einstein, que eles fazem essas visitações assistidas com os animais que já foram cuidados por veterinários, não oferecem um risco para os pacientes. Eles observam uma redução do estresse desses pacientes e uma diminuição do período de internação deles, porque melhora, né, a resposta à medicação, aumenta o limiar de dor desses pacientes, o que diminui o uso de analgésico, né? Tem uma raça específica, por exemplo, de um animal que seja indicado para as crianças, tipo cachorros, tem uma raça específica por idade? Acho que a Laís pode ajudar isso pra gente, né? Eles usam bastante raças grandes e mais dóceis, como o Labrador e o Golden. São duas raças que são extremamente afetuosas para a criança. Inclusive para essa parte de hospital e tudo mais. E usado em crianças com deficiência. Por exemplo, trabalhos na APA e essas coisas assim. E eu já vi trabalhos também com crianças com autismo. Então elas têm essa dificuldade do afeto e tudo mais. E é fantástico o tratamento. O Labrador? O Labrador e o Golden. O Golden são parecidos, né? São animais maiores. Até para não conseguir. É difícil uma criança daí conseguir machucar eles, né? Porque elas gostam de apertar e tudo mais. E eles são muito dóceis. Imagino. Bom, eu acho até para mostrar na prática isso para vocês de casa, como esse convívio muda e exemplos vivos que isso é real que a gente está falando, a gente vai trazer uma matéria feita pela nossa equipe de jornalismo de um abrigo na cidade de Navegantes, onde eles adotaram um animalzinho de estimação. E a gente vai conferir os resultados agora aqui no Melhor da Tarde. Ela é como um membro da família, até mesmo aparece no mural de aniversário. Nina Menina tem 45 dias e há 3 semanas ganhou 8 donos especiais. 8 crianças moradoras do abrigo Anildo de Souza, em Navegantes. É o primeiro abrigo da região a tomar esta atitude de adotar um filhote e agregar responsabilidade aos monitores, mas principalmente às crianças. A terapia com animais vem sendo cada vez mais utilizada, principalmente pelo resultado apresentado no desenvolvimento dos pequenos. E por aqui, a prática tem comprovado a teoria. De acordo com a instituição, já se percebe mudança no comportamento deles. Desde quando ele veio para cá, a gente já viu uma grande evolução nas crianças. E o intuito mesmo de trazer eles foi estar trabalhando com eles a questão de responsabilidade, de afeto, que a gente sabe que com um animal de estimação ele acaba acarretando vários benefícios para a criança, para o adulto, né? E a condição que eles estão aqui, né, da vulnerabilidade que eles
quando eles estão na instituição, só irá contribuir cada vez mais para eles. Quanto mais atividade eles têm, quanto mais eles têm coisa assim para, como eu vou te dizer, para se ocupar, né? Mais atenção que eles têm para dispor, no caso, para a Nina, mas menos tempo eles têm para pensar em tristeza, menos tempo para pensar na família que ficou para trás, né? E aí, em vez de eles pensar em coisa triste, eles pensam em coisa alegre. E o carinho é nítido. Eles brincam, acariciam e sabem como cuidar bem da Nina Menina. Realizam todos os passos junto aos monitores. Não ficam apenas com a brincadeira, não. Daí colaram o aniversário dela no cartaz de aniversário da gente também. E sempre quando ela fica sozinha, vem alguém para brincar com ela. A nova rotina ensinou valores e acrescentou afeto ao ambiente do abrigo. Hoje, as crianças mostram que são exemplo diante de algumas atitudes. O episódio que aconteceu na volta da escola, né, que eles encontraram, tinha cocô de cachorro na calçada. E aí eles falaram, olha tia, olha só, esses não sabem cuidar direitinho do cachorrinho, porque não juntaram como a gente faz lá no abrigo. A gente junta, bota no saquinho, né? Assim, eu queria que você ensinasse o pessoal de casa, porque tem gente que não cuida direito dos cachorrinhos. Então eu queria que você ensinasse como que se deve cuidar direito de um cachorrinho. O que precisa fazer para cuidar certo de um cachorrinho? Precisa dar água e comida. Sempre quando ele faz cocô tem que limpar e xixi. Tem que sempre quando ele tá sozinho brincar. E levar ele para passear na rua algumas vezes, mas não deixar os cachorros sozinhos. Mas não são só os pequenos que dão o exemplo. A própria instituição quer agora ver outros abrigos tomando a mesma iniciativa. É gratificante, né? Até para a gente servir de exemplo para os outros abrigos e eles verem que tem a possibilidade que normalmente assim a dificuldade maior é com os funcionários, porque assim acaba sendo mais uma responsabilidade para os funcionários. Só que hoje a gente vê que eles também já estão interagindo com a cachorrinha, já estão gostando, já estão se apegando, né? Então, que isso sirva de exemplo para outros lugares, tá? Trazendo mais um método de trabalho que não é só o cachorrinho em si, mas sim o que a gente pode estar trabalhando com o cachorrinho, com a criança, a responsabilidade na hora de dar banho, a questão de horário, que eles sabem que o cachorro tem horário para comer, horário para tomar água, tudo isso acaba acarretando coisas boas para eles. Não teve jeito. A Nina Menina ganhou o coração dos pequenos. Até mesmo as monitoras foram trocadas. A gente sempre chegava da escola e dava beijo nas monitoras. Agora a gente tá brincando com a Nina sempre. No almoço ela brinca com a gente também. Daí todo mundo brinca com a Nina. Muito bem, né? Bela iniciativa. E a gente estava conversando aqui durante a matéria e realmente a gente colocou algumas questões que são referenciais até para as pessoas de casa, né? A questão dos pais que trabalham muito fora, né, doutora? Trazendo isso, a criança também consegue desestimular mais o carinho, a afetividade, a carência que às vezes a falta do pai faz, né? O cachorro, ele tá 24 horas por dia ali em função da criança, né? Fazendo companhia, fazendo essa troca de carinho. Então é como se suprisse essa necessidade, né, de afeto, que ela pudesse desenvolver esse afeto com esse animal, né, que às vezes os pais nessa correria de dia a dia, de trabalho, não conseguem de alguma forma dar essa atenção integral para ele que o animal dá. Verdade. E essa iniciativa, né, doutora Laís, foi perfeita, né, das crianças. Né? Você que acompanha isso, a Laís é voluntária veterinária do cachorrinho que está lá no abrigo, do né? abrigo. Isso é muito legal. A psicóloga do abrigo encontrou esse cachorrinho e me ligou, ela não estava meio perdida, mas as crianças de imediato adoraram. A ideia daí a gente se ofereceu a fazer os serviços, né, a clínica, e daí foi coincidência. Daí no primeiro dia as crianças foram lá, foram 3 meninos, que eles são maiores, em volta dos 10 aninhos. Eles estavam assim, brigando para ver quem ia cuidar, mas eles se dividiram. O que me impressionou foi a educação dessas crianças. Eles são extremamente educados e responsáveis. Eles queriam saber tudo, fizeram 1000 perguntas.
Daí a gente fez a medicação, vacinação, 2 dias depois ela ficou doentinha. E só que bem pouquinho doentinha, lá na clínica ela estava ótima. E ela ficou 24 horas internada e no outro dia a gente ensinou as crianças a cuidar. E ela falou que eles se organizaram extremamente certinho em relação ao horário. Eles lembram da medicação, lembram da comida e fizeram todo o tratamento melhor do que os meus pacientes. E deu tudo certo, ela já está super bem. Que bom. E Maria Luísa, a gente também comentou sobre o assunto, por eles estarem no abrigo, pela carência, às vezes, do motivo de estar lá, o cachorro também vai ajudar de alguma forma, né? A suprir aquela carência. É como se eles pudessem resgatar o vínculo que eles perderam, né? Porque provavelmente na casa deles eles tinham algum animal de estimação. A maioria deles tinha e sentia falta desses animais. Verdade. Como se eles pudessem suprir. Bom, a gente fala hoje aqui em adotar, mas tem alguns cuidados que precisam ser revistos, né? A questão de ter um acompanhamento, ter alguma doença, porque isso pode fazer mal para a criança. Eu sempre ensino bastante. Quando tem criança em casa, por exemplo, o remédio de vermes eu dou mais para animais que têm contato com a criança, porque a criança não tem muita noção. Pega na mão, bota na boca e beija, né? Então são coisas assim, eu sempre falo banho semanal, mas são cuidados tão mínimos que a criança que lembra o pai e a mãe de fazer, como eu estava te contando. Hoje eu tenho muitos clientes que quem chega para fazer a consulta é a criança. Quem me conta o que o animal está sentindo, o que ele fez ou não fez é a criança. E é legal quando eu estimulo isso nelas, eu faço questão de perguntar para elas, às vezes nem lembro que os pais estão. E elas se sentem super importantes. É como brincar de boneca com uma coisa de verdade, entendeu? Elas se sentem pai e mãe daquele animalzinho e desenvolvem várias coisas nesse cuidar, né? Verdade. Bom, a gente vai continuar o assunto que está muito bom. Vou pedir para vocês ficarem aqui com a gente. A gente vai rapidinho para o intervalo. Na sequência a gente volta para continuar a nossa conversa de hoje. Bom, estamos falando aqui no Melhor da Tarde hoje da importância do animal de estimação para as crianças, né? Mas essa importância toda que a gente já trouxe hoje para vocês, da alegria, do companheirismo, vai muito além, vai até a questão da cura e da melhor qualidade de vida. A gente vai trazer agora uma matéria que a gente fez na Devil, onde eles trabalham os cavalos com as crianças que têm algumas necessidades especiais, crianças autistas, e a gente percebe o desenvolvimento da criança, melhora a autoestima, né? Desenvolve a alegria delas brincando, né? Cavalgando nos cavalos. Gente, é maravilhoso e a gente vai acompanhar isso agora. O uso de cavalo começou a ser aplicado como terapia 400 anos antes de Cristo. Em 1901, a prática iniciou na Inglaterra e na década de 80 chegou no Brasil. Em 1997, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a ecoterapia como um método terapêutico. Hoje a gente veio conhecer a Associação de Ecoterapia do Vale do Itajaí, a ADEVIL. Situada em Itajaí, a instituição vem proporcionando uma alternativa terapêutica aos portadores de necessidades educacionais especiais das comunidades do Vale do Itajaí e região. Na ecoterapia, o cavalo é usado dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial como meio de se alcançar os métodos terapêuticos em pessoas portadoras de alguma deficiência. E a gente está aqui com a Marta Tavares, ela que é psicóloga e também coordenadora desse projeto aqui. E ela vai falar um pouquinho pra gente como funciona, né? A gente vai ver nas imagens o pessoal fazendo os exercícios, né? Que não é só montar cavalo, tem toda uma história que envolve, né? Exatamente. A ecoterapia, né, por definição, ela é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando um desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais. Essa interdisciplinaridade ocorre porque vários terapeutas, ao mesmo tempo, com um objetivo em comum.
né, estão trabalhando em prol daquele praticante, que é um fisioterapeuta, o psicólogo, o educador físico, farmacêutica, médica, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Então, vários profissionais podem estar incorporando a equipe de ecoterapia. Vários profissionais incorporam isso, né? E aqui, por exemplo, quantas pessoas hoje vocês estão atendendo? Hoje a gente está com um público de 86 beneficiários, né, com esse projeto de ecoterapia. E a gente está já tentando aumentar esse número de praticantes, né, para 113, que é a nossa expectativa agora. Sabendo que a nossa equipe é uma equipe com 5 terapeutas, tá? E a gente está atendendo esse número grande de praticantes, com toda a técnica, com todo aprimoramento, com toda a qualidade, né? E a ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, com a sede em Brasília, que é o órgão fundador da ecoterapia no Brasil, ele atende 150 praticantes com uma equipe de 20 terapeutas, né? Então a gente tá bem. Marta, e por que o cavalo? Bom, em primeiro lugar, o cavalo, ele é um dos arquétipos mais fortes que tem, né? Porque ele é forte, imponente, bonito, extremamente dócil. Ele se deixa montar. Além disso, o cavalo, ele promove movimentos tridimensionais quando ele caminha, que são movimentos para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, e movimentos de rotação. Esses movimentos que ele promove é o movimento que mais se assemelha ao movimento do homem quando o homem caminha, certo? Então, quando o praticante está montado sobre o centro de gravidade do cavalo e o mesmo se locomove para frente, fazendo esses movimentos, ele faz de 1.800 a 2.200 oscilações no corpo desse praticante em meia hora de sessão, né? Que normalmente é isso que eles ficam em cima do cavalo. Esses movimentos aumentam as sinapses cerebrais, aumentando a capacidade de aprendizagem e aumentando as neuroplasticidades que ocorrem no cérebro. Então, por exemplo, eu tenho uma área no cérebro, uma função, por exemplo, da fala, né, que está prejudicada. Com esses movimentos do cavalo e a estimulação adequada, o que acontece? O cérebro começa a entender, opa, eu tenho novas redes, novas formas para poder falar. Já tiveram vários casos dentro da ecoterapia, né, de pessoas que chegaram com o diagnóstico de que não iam falar porque a área da fala estava afetada e que depois do trabalho da ecoterapia essas pessoas começaram a falar normalmente. E como a gente viu o caso do Tennyson, né? Que ele fica o dia inteiro numa cadeira. A gente vai ver imagens aí, o pessoal de casa vai ver. E o dia inteiro numa cadeira, não tem essa movimentação. No cavalo ele pode se libertar um pouco, né? E o prazer disso, né? Tanto para ele quanto para o pai. Exatamente. E até foi bom tu tocar nesse assunto, porque, veja só, a perspectiva da pessoa que está sentada numa cadeira de rodas é de baixo para cima, né? De ver o mundo de baixo. E de repente ele monta no cavalo e ele começa a ver o mundo de cima. E ele começa a ver as pessoas como as pessoas veem ele, né? Então ele começa a se sentir potente, forte, capaz. E ele não tem mais 2 pernas deficientes, ele tem 4 patas fortes que levam ele para qualquer lugar. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. Marta, e me fala como é que é a questão de recursos, né? Como é que é a forma de arrecadação de recursos aqui da instituição? Olha, a instituição, né, normalmente a gente consegue outras formas de arrecadação, né, de renda, que seriam os pedágios que a gente realiza durante o ano, e na verdade cada entidade só pode realizar 2 pedágios por ano em cada cidade, então são só 2 pedágios que a gente pode fazer em Itajaí. A gente faz algumas rifas também durante o ano, a gente faz ações na comunidade, né, pedindo ajuda, pedindo padrinhos, pedindo gente que apoie, que ajude, que possa fazer uma doação para a entidade, né? A gente promove também um evento todo ano, que é o costelaço, que é a costela de fogo de chão, que é tradicional da Devil, né? Uma costela muito boa, muito bem feita, o público é muito bem atendido sempre, e é uma das formas que a entidade consegue se manter e continuar executando esse trabalho, né, que é tão fundamental para as nossas crianças. A ecoterapia exige a participação do corpo inteiro, de todos os músculos e de todas as articulações. Enquanto se está cavalgando, o cérebro está em constante atividade para que os ajustes posturais, motores e respiratórios sejam feitos. E para os alunos que praticam a ecoterapia, os resultados são positivos e notórios pelos pais. Bom, a gente está agora com o Márcio, ele que é pai do Tennyson, que você viu fazendo aí, né? Todo o trabalho, toda essa terapia que ele fez em cima do cavalo. E ele vai falar um pouquinho, né? Sobre a recuperação, né? Como o Tennyson reagiu ao tratamento.
bem? Tudo bem. O Tennyson já faz há anos, desde o início aqui, por exemplo, da ecoterapia na Devil aqui, ele já fazia antes. E ele continua fazendo, porque pro Tennyson, que ele é um cadeirante, ele tem necessidade de mobilidade, movimentar as pernas, movimentar o quadril dele, postura dele, o pescoço. Então, tudo isso aí no cavalo é feito, e o principal é que é feito com prazer, tá? Então, ele vem para cá fazer uma terapia que movimenta tudo isso, e ele faz isso com prazer. E isso está dando realmente para ele, pode ver que ele tem uma postura boa, mais ereta, tudo isso. Isso aí é sequência de outros trabalhos também que ele faz, mas também aqui na ecoterapia, né? Ele vem, faz a terapia aqui, muito bem, está feliz, vai embora, tranquilo. E cansado, tá? Porque às vezes a gente pensa que não cansa, mas ele chega em casa cansado, porque isso aqui, não sei se a Marta comentou, o trabalho que o cavalo faz com eles é um exercício muito, muito cansativo, para eles principalmente, né? Então ele chega realmente cansado, né? A gente viu que ele foi trabalhado. Isso aí. Pai, então, deixa eu até te perguntar. É importante, prazeroso, ver o filho se realizando, né? Vindo fazendo uma terapia de uma forma agradável, gostando e querendo voltar? Sim, por isso que eu estou há tantos anos aqui, né? Porque eu sei que faz bem para ele e ele tem o prazer de vir. Então, vamos no cavalo hoje, filho. Ele já fica contente que vem no cavalo. Então, ele até para sair, às vezes, é bravo, porque ele fica revoltado porque ele quer ficar um pouco mais. Mas a gente sabe que já se torna prejudicial o excesso de exercício, né? Então, ele também tem o tempo dele, faz exercício. Deu, tá muito bom, já fez por hoje. Semana que vem tem mais. Esta é a Devil. Através da ecoterapia, possibilita a reabilitação e a inclusão social de alunos especiais. Um trabalho que soma esforços para despertar e incentivar a solidariedade. Sempre com a ideia de que não basta apenas viver, é necessário conviver e participar. Um trabalho realizado com muito amor e dedicação, juntamente com o mais nobre dos animais, nas mais nobres das funções. Muito legal, né? Parabéns ao trabalho que a Devil faz. Eles estão com um novo endereço, né? Vocês viram aí na tela, e a gente com certeza vai voltar lá para trazer todas essas informações para todo mundo de casa. E a gente até se emociona, né? Que olhando a matéria e vendo a importância do animal, que vai muito além daquele doméstico que a gente pode ter na nossa casa, né? Essa energia, essa força, essa renovação que pode fazer pelas crianças que têm alguma necessidade especial. Não é? É uma transformação fantástica, né? Como disse a psicóloga ali do projeto, né? Que desenvolve essas áreas biopsicossocial da criança, né? A autoestima, o equilíbrio, o humor da criança, né? Por estar ali, sair desse universo dele só de casa e ter o contato com o animal, contato afetivo, poder sair dessa posição dele, da cadeira de roda, estar num lugar mais superior, ver as pessoas como as pessoas veem ele, né? Tudo isso gera uma mudança muito grande, importante para essa criança, né? E para essa família também, que percebe essas mudanças. Que bacana, né? É bom a gente saber que tem trabalhos como esses. E bom, agora voltando a falar do animalzinho doméstico que a gente pode ter lá na nossa casa, né, Laís? Precisa ter alguns cuidados, né? Precisa levar no veterinário, precisa ter o acompanhamento. Precisa, o que eu peço para quem compra filhotinho, né? Vamos começar desde o começo. Tem que levar para fazer remédios de verme sempre e vacinas, aquelas vacinas iniciais. Banhos eu indico uma vez por semana por esse contato excessivo, como eu disse que a criança tem, não adianta querer botar esses limites que é difícil. E então uma vez por semana banho, vacina depois é só anual.
e prestar muita atenção no animalzinho que demonstre qualquer doença, né? Mas de uma maneira geral, eu acho que só tem benefícios. Essa parte de zoonoses, o animal que vive dentro de casa é mais difícil, né? É uma questão de só animal que vive na rua e tudo mais. Mas esses domésticos é isso aí, Então, só ter atenção para não deixar a criança se passar com o cachorrinho, né? Exatamente. Porque o cachorrinho não reclama de nada. Tive várias histórias que eles esperam os pais dormir para botar o animal na cama, daí acorda, tava aqui. Aconteceu. Engraçada essa experiência, eu acho que é meio familiar lá em casa. Bom, meninas, obrigada pela presença hoje aqui, obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo de casa, né? Pode sim ter um animal de estimação, tanto para as crianças que hoje a gente falou, mas para os adultos também, que faz um bem danado pra gente, Faz bem pra todo mundo. Que bom, obrigada, viu? Obrigada, doutoras. Obrigada pela presença hoje aqui. Estão sempre convidados pra gente trazer informação boa pra todo mundo de casa. Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai rapidinho pro intervalo. Na sequência a gente volta com mais informações pra vocês aqui no Melhor da Tarde. Hoje tem culinária com o chefe Gilmar. E olha, prepare-se, porque a delícia que ele vai preparar hoje, você de casa vai poder fazer e vai ficar saborosíssimo. A gente volta já.